Ao vivo! Eita, nossas segundas-feiras! Ai, que delícia, gente! Como eu gosto das nossas conversas curtas com vocês todos. A Marcita aqui também, sabe? Para fazer tudo que é preciso, para ajudar todo mundo. E viramos uma grande família, sabe? Uma família que é apaixonada por viagens, pelo universo das duas rodas. E os assuntos aqui são dos mais variados possíveis dentro desse universo do fantástico mundo do motociclismo, né? E hoje teremos um convidado para lá de especial, uma pessoa que eu admiro muito, é um querido amigo, irmão mesmo, irmãozão mesmo, né? Que vem contribuindo com muitas coisas voltadas ao motociclismo, mas muitas frentes ao motociclismo, né? É o querido Beto Sampa. Ele mora em Guarulhos, São Paulo, né? Que ele também coordena a AMBR, Apoio ao Motociclista Estradeiro, AMBR, né? E hoje vamos escutar um pouquinho o que o Beto tem a nos falar, né? Façam perguntas, participem ativamente da nossa conversa curta de hoje, que eu acho que vai ser assim, né? Esperamos que vai ser muito boa, muito informativo, né? Muitas informações e importantes para nós que estamos sempre viajando. Não é só no Brasil que a AMBR atua, são em diversos países. O Beto vai nos falar um pouco e vai falar como a AMBR pode nos ajudar. Nós que viajamos sempre para diversos lugares. E a AMBR é uma rede de apoio ao motociclista estradeiro. E não só brasileiro, né? De qualquer um que está passando pelo Brasil, que precisa de ajuda, que precisa de uma oficina, que precisa de um hotel, que precisa de um povo, que precisa de algum tipo de auxílio, né? E também, como eu já falei, não só no Brasil, mas em outros países também, tá? Então, o Beto Sampa é uma pessoa que tem muito a nos falar, né? Ele vem atuando intensamente, muito fortemente no motociclismo, muito conhecido também aqui no Brasil, né? O Beto Sampa, ele é conhecidíssimo e muito querido também. É uma pessoa de uma bondade imensa, né? Daí então, vamos ver se o Beto Sampa está aqui, a AMBR está aqui. Vamos dar uma olhadinha que a gente já chama o Betão aqui para... Ainda não entrou? Então eu vou contar um pouquinho. O Beto ainda não entrou, gente, tá? Mas não tem problema não, 8h04 ainda, né? E nós somos muito pontuais. Como vocês já sabem, às 20 horas a gente começa a nossa conversa curta, né? Quando eu fiz, uma das vezes que eu fiz a Transamazônica, foi em 2018. E o Beto, naquela época, ele entrou em contato comigo. Eu conheci o Beto em 2018. E o Beto ficou sabendo que eu estava indo para a Transamazônica, fazer uma viagem de ponta a ponta, sozinho, né? Eu queria desbravar lá a Transamazônica e a região da Amazônia e vários outros lugares, não só na Transamazônica. E eu fiquei só lá na Transamazônica e na Amazônica, fiquei quase 20 dias. E o Beto entrou em contato comigo e falou assim: Tutu, eu tô sabendo que você vai viajar, se você precisar de alguma... Eu nem conheci o Beto, hein? Se você precisar de alguma ajuda, fale comigo. Eu vou estar te seguindo em viagem, né? Eu vou estar em Guarulhos, mas a gente tem muitos contatos em várias cidades das quais você irá passar na sua viagem, não só na Transamazônica, que a Transamazônica
ela começa em Cabedelo, na Paraíba, muito próximo a João Pessoa, a 20 quilômetros ao norte de João Pessoa. Ela atravessa 7 estados brasileiros até chegar em Lábrea, que é o ponto final, né? O quilômetro zero é em Cabedelo, Paraíba, e Lábrea, Amazonas, né? Estado do Amazonas. São 4.300 quilômetros. E até chegar também em Porto Velho, da onde eu saí, né? Eu passei por inúmeros lugares, e voltando de Porto Velho a São Paulo, né? Que eu estava morando em São Paulo, eu estou morando em Londrina recentemente, né? Mas eu vim de Mala e Cuia para Londrina, eu e a Marcita, para ficar próximo às nossas mães, que estão com 91 anos de idade. Então vamos curtir um pouco as nossas mães, que ela pensa na alegria delas. Bom, e naquela época estava em São Paulo, e o Beto, ele me deixou muito tranquilo, porque ele falou assim: não vai estar sozinho, Tutu, né? Você vai viajar sozinho com a belezinha, né? Que é a minha Lander, minha e da Marcita, né? Nossa, Lander, né? A belezinha é uma Lander que eu tenho em 2012, 2013, tá com 120 mil quilômetros, e porque eu tinha outras motos também, né? Então a gente vai revezando um pouco, mas a belezinha, ela foi fruto dessa viagem que eu fiz pela Amazônia, e eu tô com ela até hoje, e já fui outras vezes para a Amazônia, já fiz muita coisa da Argentina com ela também, e muitos estados brasileiros com ela também. Então eu ando viajando bastante, sempre viajei, não só para fora do Brasil, mas no Brasil também. E o Beto sempre se mostrou um grande companheiro em tudo que eu precisasse. E graças a Deus a viagem foi tudo bem. Somente lá em Jacareacanga, que o motor de arranque quebrou o ímã, que ela não dava mais partida, não tinha nem como empurrar a moto, ela não pegava mais. Mas lá em Jacareacanga eu consegui uma oficina que deu tudo certo. E os perrengues que aconteceram eu consegui resolvê-los, né? Mas sempre sabendo, se a coisa realmente ficasse mais braba para o meu lado, eu ia, né, pedir socorro pro Beto Sampa. Então, quando eu voltei da Transamazônica, em 2018, em novembro, o Beto me convidou para falar um pouco da minha viagem na rádio FM do Luiz Isidoro, em Santo André, The Wall FM. The Wall, né? Igual o disco do Pink Floyd. The Wall FM, né? Do Luiz Isidoro, um querido amigo também. E aí eu fui lá no programa da The Wall FM, em Santo André, e falei da minha viagem. E assim, eles gostaram tanto que me convidaram, dali para frente, doravante, eu fazer um programa uma vez por semana sobre mototurismo. E foi ali então que o meu contato com o Beto Sampa foi muito estreito, né? Foi uma união muito forte. Ele, o Beto Sampa, que me abriu as portas para fazer programas de mototurismo, iniciando na The Wall FM. Claro que o Luiz Isidoro, que a The Wall é dele até hoje, me convidou também. Mas assim, o primeiro que me convidou para falar sobre viagens né, da Transamazônica foi o Beto. Que o Beto já fazia o programa na The Wall FM, né, sobre eventos voltados ao universo do motociclismo. Então eu fui lá em novembro de 2018, falei da minha viagem, da preparação, como é que eu fiz, como eu preparei a belezinha. Tem até no meu canal do YouTube, Tutu Rossi Mototurismo, eu tenho um canal do YouTube, tá meio parado, mas tem vários vídeos. Nós estamos retomando esse canal nosso do YouTube, com muitas informações, e lá tem 3 vídeos que eu falo quais foram as mudanças que eu fiz na minha moto para fazer a viagem para a Transamazônica. Eu mudei muita coisa na belezinha, mudei muitos itens na Lander, sabe? Então, quem quiser saber o que eu mudei, tá lá no meu YouTube, Tutu Rossi Mototurismo. Tá lá.
Mudanças na belezinha para viagem, tá o título lá. Tem 3 vídeos, tá? Foi feito na FS Motos, né? Do Fábio Sampaio, em São Paulo. Um mecânico, exímio mecânico, o Fabinho, né? O Fábio Sampaio. Eu sempre levava minhas motos no Fábio Sampaio. E ele sempre fez um trabalho de profissional nas motos que eu levava lá para ele fazer revisão e que eu fosse preciso, né? Então é isso, a minha história com o Beto Sampa começou, né, na Deual FM em Santo André. Depois nós mudamos de lá, nós criamos então a MBR, o Beto criou a MBR TV, junto com também o Adolfo Lembo, né, o Rambo, muito conhecido também, né, o Adolfo Lembo, o Rambo, amigo do coração também, ele estava na Deual naquela época. Depois o Beto Sampa e o Rambo, nós montamos o nosso programa, não deu mais certo com o Luiz Isidoro em Santo André, e montamos um estúdio em São Paulo, eu acho que foi em 2019, eu não me lembro a data certa, e de lá foi. Então nós fizemos vários programas na AMI-BR TV, né? E dali para frente a gente estava sempre o trio, eu, Beto e o Adolfo, né? Até então, que um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a fazer as minhas lives, conversa curta, em casa. Então, eu deixei o Beto Sampa nos programas que eu fazia e deixei o Adolfo Lemo. E os dois continuaram lá na AMI-BR TV e eu comecei solo, né? A minha carreira solo de lives, programas voltados ao mototurismo, que eu tenho até hoje. Então eu comecei em 2018 e estou até hoje no ar, digamos assim, sempre com assuntos, né, ao universo duas rodas, sempre. Seja quais forem. Equipamentos de proteção, dicas de lugares, roteiros, viagens, tudo que vocês imaginarem, né? Tipos de moto, entrevistas com outros motociclistas que sabe, que eu acho importante, aqueles geralmente têm uma mensagem muito importante para nós, então eu convido eles para serem entrevistados aqui conosco na conversa curta. Sempre estou sorteando livros, né, também, entre outras coisas. Então virou para mim e para a Marcita algo que fez parte das nossas vidas, né? Está fazendo, na verdade, não fez, está fazendo, né, a conversa curta. E virou assim algo que a gente se identifica muito, a gente nós nos sentimos muito felizes e muito agradecidos por tudo, por todos vocês que vêm nos acompanhando. Sempre temos participações novas na nossa conversa curta, sempre pessoas novas que não nos conhecem, que estão conhecendo, que estão aqui vendo e participando da nossa conversa, sabe? E o que eu quero mais é agradecer a todos, principalmente aqueles que se dedicam um pouquinho em contribuir. Sempre estão escrevendo aqui na live. Quando faz muitas perguntas, vocês me ajudam muito, eu e a Márcia, a responder as perguntas. Às vezes vocês sabem até mais do que eu, responder determinadas perguntas. Nós sabemos muitas coisas, mas óbvio que não sabemos de tudo. E como é um programa aberto, ao vivo, né, as perguntas vêm. E muitas delas nós respondemos depois, mas a participação de todos vocês aqui é o que enriquece a nossa conversa curta, porque vocês nos ajudam muito respondendo as perguntas dos próprios participantes. E vira assim, eu sei que muitos fazem amizades aqui, um começa a conhecer o outro aqui, um começa a combinar com o outro aqui de viagens, de encontrar na casa do outro e assim vai. Eu fico muito feliz com toda essa interatividade, mas muito feliz mesmo, né? Então é isso, né? Essa é
digamos assim, é um resumo, né? Como começou com o querido Beto Sampa. E falar, ele está aqui, ó. Ele disse que não consegue entrar porque você não mandou o convite para ele. Ainda não mandei o convite, mas você está falando, né? Porque eu queria fazer essa introdução aqui para as pessoas estarem mais sintonizadas na nossa conversa. Mas eu já estou te mandando um convite agora, Beto. Fica atento aí. Vamos lá. Cadê o Betão aqui? Vamos procurar o Beto. O AMI BR, cadê? Não, no final. AMI, para aí. AMI BR. Achei. Tá? Já te convidei. Aí? Deixa eu ter que virar a câmera, né? E eu vou melhorar a altura aqui da. Ops, quase já derrubei aqui. Melhorar a altura um pouco aqui da. Deixa eu ver aqui como é que eu altero aqui a câmera. Senão vamos desse jeito aqui. Aí, ó. É o homem expert aí na. Vamos mudar aqui o jeitão, né? Tá me vendo? Tô te vendo. Opa! E aí eu mudei a câmera, né? Inverti a câmera aqui. Centraliza você um pouquinho mais. Direita, esquerda. Isso, assim. Não, isso. Aí, mais um pouquinho. Aí. Isso, aí. Tá bom? Aí tá bom. Opa! E aí, Tutu? Boa noite. Boa noite, Beto. Muito obrigado, antes de mais nada, Beto, de você estar aqui conosco, porque eu sei que você tem uma agenda, meu amigo, que, ó... né? E outra, né? Quem não sabe, o Beto Sampa, ele tem um programa, né, da AMI-BR TV, que é o mesmo horário do nosso, da Conversa Curta, né, Beto? É isso mesmo. Hoje eu não fiz, né? Transferi para amanhã para atender você, meu irmão. Você sabe que você está no meu coração, né? Então, mas eu já te falei, Beto, você tem que sair dos 2 ou 3 participantes que você tem, porque como você faz o mesmo horário que eu, todo mundo quer me assistir, entendeu? E aí você fica sem ninguém. Os assuntos são diferentes, hein? O nosso lá, né? É um bate-papo. Aí eu passo vídeos, né? A respeito de como é que está o nosso meio motociclismo. E o nosso querido Rinaldo participa, né? O Rinaldo, ele me escreveu hoje, falou assim, o patrão me liberou hoje, que é você, porque ele vai participar da sua conversa curta. Esse Rinaldo é um barato, né? Só você mesmo, meu irmão. Só você mesmo. Ô, Beto, aí. Seguinte, fica à vontade aí para perguntar, que o Beto está disposto a responder, meu irmão. Hoje a nossa conversa é sua, 100% sua. Você vai dizer para nós quem é o Beto Sampa, bem rapidinho, bem objetivo. E depois nós vamos para AMI-BR TV, canal AMI-BR, e falar um pouco sobre o apoio ao motociclista estradeiro. Mas antes, tem gente que não te conhece, que gostaria de te conhecer. Fala rapidinho quem é o Beto Sampa para nós e qual a sua atividade. Então, o Beto Sampa, né? Nós começamos aí o meio motociclismo, né? A minha família já é do meio motociclismo há muitos anos, tá? Sim. E meus tios, de 57, possuíam aquelas motos Indy com marcha, né? Com marcha e tal. E a gente já está no sangue da família, tá? Sim. Então, eu comecei a me envolver um pouco a mais nos anos 90. Trabalhava no banco e resolvi ir para o Nordeste. E um maluco lá que trabalhava comigo foi junto comigo. Eu fui com uma CB TR, né, 87, ele foi de Teneré, Super Teneré lá, a 600, né? Teneré Azul, mas naquela época não existia nada de informática, né? Era telefone, era o mapa de estradas, e chegamos aí, fizemos o Nordeste, né? Todo, e rodamos aí 10 mil quilômetros aí, eu e ele, né? Aí eu decidi que realmente era o que eu queria, né?
dos anos 90 para cá, eu embarquei, né? Mas de moto mesmo, a primeira moto minha foi em 85, viu? Então isso aí é o Beto Sampa, está no meio desde 90 mesmo, nesse meio motociclismo aí, tá bom? 40 anos de moto, não é brincadeira, não. É 85, É. 85 aí. Começamos com a Turuninha, né? Turuninha 125, né? Aham. E hoje hoje não, né? Já há um bom tempo você está com uma CB 400. A CB, né? Eu sempre tive, né? Tive outras motos, eu tive 9 motos no total, mas a CB, ela sempre ficou comigo, tá? Ela nunca abandonei a CB, não. CB 450 aí é a terceira que eu tenho, né? E essa daí tá comigo desde 2004. Essa E que ano que ela é, Beto? Super, né? A Super. E que ano que ela é? 1984. Em 84. Ah, eu tive CB também, uma CB 450, foi em 89. Ah, uma DX, ela preta grafite. Ô, moto boa, viu? Tive uma na 92, a verde metálica, a última que saiu, de venda para a galera, né? E depois saiu mais 2 séries para a Polícia Rodoviária. 93, 94 foi a última mais para a Polícia Rodoviária, né? Bom, Betão, vamos então Vamos. para o assunto de hoje. O que é AMBR? Explica aí para nós. A BR é um sonho, né? Eu participei já de uma outra irmandade, muitos anos, aí 6 anos aí, né? E quando eu saí, saiu uma galera junto, e o pessoal quer continuar com esses apoios, tá? E nós abrimos aí, né, a AMBR, que é um grupo de apoio ao motociclista estradeiro, em 2013, né? Em julho de 2013, dia 4 de julho de 2013. Dia 4 agora completa 12 anos, né? 12 anos, olha aí. Se espelhamos na outra irmandade, né? E conforme a regra, né? A regra de confiança, né? Pedimos aí ao responsável, né? Da outra irmandade se poderia, né? Se poderia ter outra irmandade. Ele autorizou e ele veio conosco para fundar a AMBR. Fundamos em 14 pessoas, motociclistas que viajam, né? Tem 14 pessoas que viajam e faz parte da fundação do grupo. Certo, tá. E qual que é a extensão da AMBR hoje? Hoje, né, nós estamos com quase 27 mil, né, motociclistas que viajam. Nós estamos aí em 94 países, né? E com representantes aí, tem mais ou menos uns 40 países, que nós temos aí um representante lá do país, certo ou não? E estamos aí vamos completar aí 12 anos agora, dia 4/7, né? A AMBR completa 12 anos, né? Sempre aí focado, né? Em orientar, na verdade, o nosso papel, né? É um pouco diferente papel que tem hoje no mercado, né, principalmente Facebook, em WhatsApp e tal. Nós damos a estrutura, né, de dicas de como você vai fazer uma viagem legal, né? Mais ou menos isso, tá? E tem muita gente aí espalhada que dá aquela atenção maior, que é levar o viajante para dentro da sua casa. Mas não é uma regra nossa, tá? Fica a critério, né, de quem vai dar o apoio. Tá? Isso a gente deixa sempre assim, né? Nas nossas regras, tem 2 regras básicas. A primeira, você quer viajar, você tem que ter dinheiro. Essa é a primeira regra. Aqui não tem viajar de graça, entendeu? Porque a gente vê aí, a gente está no meio motociclismo, e as pessoas acham que apoio é viajar de graça, é dar comida, roupa lavada. Não é isso. Apoio é como é que está uma estrada, os postos melhores, o que eu posso ver em determinada cidade, né? A culinária da cidade. Nós vamos informar toda essa parte aí, porque alguém, né, tutor, já foi nessa viagem. Quando alguém abre um post no nosso grupo, ele fala assim, olha, eu vou para o Atacama. Isso, dá um exemplo prático para nós. Né? Eu vou para o Atacama, tal, eu gostaria de saber o que eu preciso para ir para o Atacama, para fazer uma boa viagem e tal.
Pô, tem uma gama de motociclistas que já foram. Aí eles começam a falar do seguro, começam a falar do que tem, o que tem que levar, começam a falar onde parar, os hotéis, pousadas, né? Então, essa é a nosso papel, né? O nosso papel é de realmente dar dicas para que a pessoa que vai, né, viajar, ela gaste menos, né, e viaje com segurança. Nós do grupo, acompanhamos essa pessoa, porque ela tem um compromisso conosco de quê? Quando ela viajar, ela vai tá aberto lá o pôster da viagem dela, né? Dizendo para onde que ela vai, como que ela vai. E toda noite, quando ela chegar em determinado lugar, ela avisa para nós onde é que está, como é que foi as estradas, o que tem que ela conseguiu algo a mais, né? Você vai repassar informações para todo o grupo, né? Aquele motociclista que queira viajar, fazer uma viagem semelhante àquele que está fazendo, atual, ele vai gostar, porque vai falar, puxa vida, isso aqui é legal, esse cara está fazendo isso aqui, olha, ele levou isso a mais, entendeu? Então, essa é uma troca realmente de informação e principalmente de segurança, doutor. Né? A gente bate muito forte na parte de segurança. Por isso que o nosso grupo é fechado. Nosso grupo é fechado, tá? Ok? O que você chama de grupo fechado? Por exemplo, vocês dão todo esse respaldo somente para aqueles que estão cadastrados na AMBR ou para outros também? Como é que funciona isso? Como é que funciona, por exemplo, Beto, eu vou fazer uma viagem. Agora, eu não faço parte da AMBR. Você pode me ajudar? Eu sou obrigado a ser cadastrado na AMBR para ter ajuda, para ter apoio? Enfim, como que funciona essa parte? Olha, você, doutor, você está fazendo uma pergunta, mas eu sei que que a pergunta que você fez é para realmente para as pessoas que Claro, não têm para quem Mas você sabe que jamais um motociclista vai deixar outro motociclista na mão, certo ou não? Certo. Isso é o nosso papel. Nosso papel é não deixar ninguém na mão. Lógico. Quando, né? Primeiramente, para você entrar no nosso grupo, né? Para responder na sequência que você perguntou, tem duas formas de você entrar no nosso grupo. Uma é alguém do grupo indicando, né, a pessoa para entrar no nosso grupo. Ela indica e nós autorizamos automaticamente, sem fazer pesquisa de nada. Outra forma é ela pesquisando nas redes sociais, como tem sempre alguém aí pedindo para entrar, eu entro no Facebook dele e vejo realmente quem são os amigos deles, se ele realmente é motociclista ou não. Por quê? Porque no início, até assim, um pouco assim, gozado, né, a gente falar, no início, quando nós abrimos aí, há 12 anos atrás, essa palavra AME, ela parece que algo, um grupo de pessoas procurando outras pessoas, para relacionamento, tá? E eu tive muito problema com isso, porque vinha muita proposta para nós, Você podia estar rico uma hora dessa, velho. Mas é engraçado, tinha muitas que entravam que, não só mulheres como homens, que estavam procurando outra pessoa, achando que era um grupo de relacionamento. Hoje não, tá? É engraçado mesmo. As coisas da vida são super interessantes, né? Não, hoje, como já passou aí 11 anos, já está indo para 12, a coisa está diferenciada. Então, a pessoa, ela pede, aí eu vejo e tal. Aí, outra coisa interessante. Nós somos um grupo de apoio, somos ou não? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, eu apoio, você apoia, ok? Não? Sim. E qual que como é que eu consigo te achar? Tem duas maneiras de te achar. Uma é você sendo já um representante, que você tem aí os contatos, telefone, né, endereço, essas coisas todas seu, né, o seu Facebook e tal. E outra é você sendo integrante. Qual que é a diferença do integrante para um representante? O integrante, eu não tenho nada dele. Eu tenho o quê? Eu tenho o Facebook dele só. Agora, se ele estiver acompanhando aquele post daquela viagem, daquele motociclista,
ele vai dar as informações para o motociclista, tá? Então, assim, como que eu vou aceitar um pedido seu se eu entro no seu Facebook e não tem nada? Não tem histórico nenhum. Não tem nem sua foto. Tem do cachorrinho, tem do... Meu irmão, eu não aprovo. Pode ser. Agora, se ele for indicado por você, um exemplo, se ele tem cachorrinho e não tem nada, eu aprovo. Porque eu tenho certeza que você é amigo dele. Por isso, voltando sempre na parte de segurança, porque quando as pessoas estão em viagem, automaticamente tem que ter dinheiro. Cartão de crédito, entendeu? Tem que ter dinheiro. Então, como que você vai entrar num grupo de 27 mil pessoas e as pessoas estão sabendo que você está viajando? E como é que fica essa garantia aí? A garantia é justamente são das pessoas, né, que têm feito a gente faz essa parte de pesquisa, né, para quem não foi indicado, né? Porque para quem foi indicado, se a pessoa vir dar um problema, nós vamos entrar em contato com a pessoa que indicou. O fulano deu esse problema, fulano deu esse problema, resolve com ele lá, que ele é assim que funciona. E já aconteceu casos, tá? Já aconteceu casos, tá? Até de pessoas de fora, tá? De pessoas de outros países, né? Ok? Então, Gugu, doutor, existe uma segurança nossa muito grande, tá? Por isso que nós estamos aí há 12 anos, né? E nós temos um histórico de apoio, cara, de tudo que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar, nós temos esse histórico aí dentro do grupo. Vai lá, entendeu? A sua viagem que você fez lá para Manaus, com aquela galera, tá lá registrado. Se você colocar lá, viagem do Rossi, vai lá para a sua viagem, vai estar todo o histórico que você falou, o que você fez, como é que foi, como é que não foi. Então, para quem tem esse interesse de ir, você já mostrou para ele, você foi lá. Beto, e como é que ele acha esse histórico? Por exemplo, como é que eu fui lá para a Amazônia, tem um monte de relatos e um monte de informação. A pessoa que quer viajar para lá, como é que ela consegue ter acesso a estas informações? Acesso a essa informação, primeiro você tem que estar no grupo, ok? E como é que faz para ele estar no grupo? Não tem aluno. Não, como é que você faz para entrar no grupo? Eu falei, são duas fórmulas. Ou ele pede, ele entra na página lá, apoio ao motociclista estrangeiro. Isso. Então, isso que eu gostaria de deixar registrado aqui, Betão. Porque é assim, imagina uma pessoa que nunca ouviu falar da AMBR, tá? Nunca ouviu falar. Ela não sabe nem por onde começar a procurar. Então, assim, a AMBR tem um site. Não. Neste site vai ter um cadastro. Não tem site, Tutu, não tem site. A AMBR, ela foi criada dentro do Facebook. Não, tem uma página no Facebook. Tá, então assim, eu quero me cadastrar na AMBR. O que nós fizemos dentro dessa página? Nós colocamos tudo que é necessário para uma viagem dentro da página. Entendeu? Então tá, vamos por partes. Eu quero fazer parte da MBR. Okay. Aí eu vou no Facebook e procuro AMBR, é isso? Apoio a Motociclista Estradeiro Brasil. Então, mas como é que vai estar escrito lá no Facebook? Vai estar a AMBR ou Apoio a Motociclista Estradeiro. Se você colocar Apoio a Motociclista Estradeiro, vai aparecer. Ou AMBR ou Apoio a Motociclista Estradeiro, qualquer um dos dois. Brasil. Aí entrando no Facebook, tá. Aí ele, achei a página da AMBR, achei a página. Okay. E nessa página, está explicando para ele como é que ele faz para fazer o cadastro? Fazer parte do grupo? Primeiramente, na página, ele tem assim, conheça nosso propósito. Aonde vai mostrar para ele tudo sobre a Irmandade. Ele vai ler tal, ele vai ver. É isso que eu quero. Tá? É isso mesmo que eu quero mesmo. Aí ele tem 3 perguntas que nós fazemos para ele, certo? Não? Para ele responder e automaticamente vem para nós, certo? Chegando para nós vamos fazer aquela avaliação que eu te falei. Sim. Ver o Facebook dele, ver quem são os amigos, ver quanto tempo ele está nesse meio, tal. Ok, tá? Aprovou. Aprovando, ele já abre os acessos para ele.
O importante é o seguinte, o Grupo AMBR, né, não, como não tem site, não tem como ensinar. Porque é o Facebook, as redes sociais, né, o Instagram e tal, você tem que fuçar, certo? Sim. Aí, o que que acontece? Ele aparece lá, fotos, que é o álbum de fotos. Vai estar, nós colocamos lá, todos os representantes por estado, certo? Vai estar a foto do representante, vai estar a sua foto lá, do lado vai estar seu nome, seu apelido, seu telefone, que é o celular, né? E sua página do Facebook. Aí ele pode entrar em contato com. Ele achou, procuração, ele entrou lá, representante de São Paulo, vai achar tudo com Rossi. Isso é ok? Representante Rio de Janeiro, vai achar os representantes do Rio de Isso, Janeiro. essa é uma outra pergunta que eu ia fazer. A AMBR, ela está dividida hoje no seu organograma, Ah, certo? É assim, tem como é o Beto Sampa, que é o administrador, depois não, tem os ele está dividido por estado, Dudu. É algo de fora. Então, Ah, explica para nós, Betão, vamos. como está dividido. É. Então, você tem 27 representantes, um cada estado. Não, nós estamos divididos. O que, que nós fizemos? Os representantes todos, tem mais de 1.000 Olha, representantes, certo? Não? Mais de 1.000 representantes. O que é representante que eu já falei? Vou repetir. Tem o cadastro da pessoa. Ele se colocou à disposição para ajudar, certo? Que a diferença de integrantes é que ele tem que ver, ficar vendo o que acontece. Você não. Você, se eu estou na estrada, eu estou no Rio de Janeiro, deu um problema na minha moto, eu vou lá ver quem é do Rio de Janeiro, onde eu estou, aí achei o Tutu Rossi. Eu vou ligar para você, Tutu Rossi. Aconteceu isso. Você pode me ajudar? Se você não puder te ajudar, você vai arrumar uma pessoa que possa me ajudar. Então, a separação para você conseguir administrar a sua viagem no Facebook, informações e como funciona o grupo, está aqui. Você ah, pega aqui, tá. aí você vai lá, conheça a nossa proposta, tem toda a história nossa. Aí tem lá, conheça seja um representante. Aí tem lá, os representantes tem o regional, tem o estadual, tem o municipal, certo ou não? São representantes o quê? São os representantes das cidades, são representantes do estado e o regional. O regional que cuida de todo o Brasil, então, a nível do Brasil. A mesma coisa, no álbum de fotos, você vai encontrar em outro país. Eu estou no Peru. Eu estou no Peru, tá? Puta, aconteceu um problema aqui. Como é que eu consigo achar um representante aqui? Ele vai, entra no grupo, álbum de fotos. Então, Peru. Ele clicou no Peru, vão aparecer todos os representantes, não só do país, que tem um representante lá, como da Bolívia, como outro. Você sabe que você conhece na Bolívia o nosso querido Javier, Sim. e, e vai estar lá os contatos dele, vai estar o WhatsApp dele, vai estar o e-mail dele e vai estar o Facebook dele. Aí eu vou entrar em contato, mais rápido, no caso, né? Não precisa você estar vendo uma postagem, né? Daquela viagem de determinada pessoa. Então, nós funcionamos dessa maneira. Toda a parte de Facebook, nós incorporamos as mensagens. E nos arquivos tem outras informações, tá? E também na página, é aquele que, voltando, o Google fez a viagem para Manaus. Mas como é que eu consigo achar essa viagem aí? Porque eu gostaria de achar essa viagem. Não tem a lupinha? Toda vez Tem. que você abre uma Ah, tem. página, não tem a Ah, lupinha? sim. Você escreve lá, ó, viagem do Tutu Rossi. Vai aparecer todas as viagens que você fez, todos que você abriu, né? O pôster que você abriu, vai aparecer todas as viagens que você fez. Que bacana, Beto. Eu Entendeu? tenho um exemplo aqui, um exemplo, você vai lembrar, o Basco, lá de Tilcara, da Argentina, ele me Sim, ligou que o genro dele, o ex-genro, né? Estava aqui em Mato Grosso do Sul e ele estava num camping com a moto quebrada.
e é uma moto que até é de uma outra marca, de outro país, que a gente nem tinha aqui no Brasil. Ele me ligou, falou assim, Tutu, você pode ajudar o meu genro, que ele não consegue resolver o problema da moto dele, ele está com a namorada aí, porque separou da filha do Vasco e estava com outra namorada, mas eles se dão muito bem, o genro e o Vasco se dão muito bem. Eu falei assim, Vasco, e o Vasco é conhecidíssimo no Brasil, né? Que ele era lá, ele cuidava do Aira Hostel em Tilcara. E eu falei assim, me dá um tempo que eu vou ver o que eu consigo fazer. Eu liguei para você, lembra, Beto? Eu liguei para Lembra? você, falei assim, Beto, eu tô com um amigo lá num camping numa cidade em Mato Grosso do Sul, localização é tal, como é que a gente pode ajudar esse rapaz? Você fala assim, veja quem é o responsável dessa região aí, pela AMBR. Eu entrei, já estava lá o nome da pessoa mais próxima a esse camping, que estava na cidade, esse camping era próximo a uma cidade, e essa pessoa que era um representante, é o representante da MBR nessa cidade, eu entrei em contato com ele, resumindo a história. Em 2 horas, essa moto já estava dentro de uma oficina, eles pegaram uma caminhonete, foram lá no camping, pegaram a moto do genro do Vasco, levaram para a oficina sem cobrar nada. Isso é apoio. Então, as pessoas têm que entender que essas ações foi feita tudo gratuitamente. E deu todo o auxílio para o genro do Vasco até arrumar a moto. E não foi só arrumar a oficina para ele. Foi pegar toda a bagagem dele, tirar do camping, colocar ele num lugar próximo à oficina para ele acompanhar o conserto da moto. Tiveram que trazer uma peça de fora para arrumar a moto e tudo isso com representantes da AMBR. E eu sei que em 2 dias estava todo resolvido e ele continuou a viagem dele. Então, esse foi um exemplo das inúmeras ações que a AMBR tem como apoio. Só para ilustrar aqui, para as pessoas que estão conosco, como é que funcionou nesta questão de um motociclista que estava com a moto quebrada num camping em Mato Grosso do Sul. E que a AMBR, segundo seus representantes, né, foram lá e ajudaram, então, a resolver esse problemão que o rapaz tinha. Porque ele não conhecia o Brasil, não tinha a peça da moto, não sabia onde é que tinha oficina. Enfim, é um estrangeiro, né, um argentino que estava aqui e que precisou de ajuda. E que aí ligou para o Basco me ligou e eu acionei a AMBR para ajudar o rapaz, o genro do Vasco, que deu tudo certo. E para vocês verem como funciona um dos casos, tá? Tem inúmeros outros tipos de situações, mas esse foi um exemplo, tá? Que eu participei no socorro, digamos assim, deste motociclista que realmente estava assim, estava desconsolado, porque ele não sabia como resolver a situação dele. E nós chegamos lá, representantes da MBR, e resolvemos o problema. A Marcita quer falar uma pergunta aqui? É importante, do Peixoto. Uma pergunta do Peixoto. E quem não tem Facebook? Ah, Teria outra forma de fazer parte da AMBR? Boa pergunta. O Peixoto disse que ele não tem Facebook. E como é que ele faria parte da MBR? Olha, a gente tem, né, um grupo no WhatsApp por região, tá? Então, o grupo de WhatsApp, lógico, o grupo de WhatsApp é 256 pessoas no máximo. Por grupo. Por grupo, né? Isso. Então, por exemplo, eu tenho um grupo Sul-Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Tenho 3 grupos, tá? Dividido dessa forma. Ele pode participar de uma maneira ou outra lá. O que ele pode também nós temos aí
a AMBR, que depois nós vamos, né, comentar um pouquinho só, que é o que a gente tem não só no Facebook, como no YouTube. Ele pode acompanhar a nossa TV, né? Caso ele precise de alguma coisa, ele pode entrar em contato conosco pela TV, que a gente direciona ele, né? Tenta resolver, ajudá-lo da melhor forma possível. Uma forma, tá? Uma forma que a gente pode fazer tranquilamente. É, Tá? Mas o que eu entendi foi ele quer fazer parte do grupo, né? certo. Entende? Então ele teria que fazer parte de um grupo de WhatsApp, é isso? Porque pelo Facebook ele não teria como. Então ele Não, vai não tem lá, ele vai no como, né? canal do YouTube. Não, ele não teria culpa, porque na realidade nós criamos um dos motivos no Facebook é por causa de custo. Nós não temos custo de nada, entendeu? É tudo gratuitamente, é aquilo lá, é uma troca, certo ou não? A gente trocamos aí. Tu me dá um apoio, eu dou um apoio para outro, outro dá apoio para aquele outro, e assim vai por diante, sem nada de dinheiro, sem envolver dinheiro, tá? Agora, é, é, hoje, com a parte hoje de internet, a AMBR está só no Facebook. Mas o grupo, no modo geral, que é a AMBR e a TV, o canal AMBR TV, AMBR TV, no caso, está em todos os grupos. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no X, né? Estamos em todos lá, TikTok, tá? Então, por exemplo, se ele mesmo, isso o que eu falo, né? Se ele, o canal, que eu não quero entrar agora, ele veio justamente para passar essas informações, né? Essas informações de quê? De viagem, de apoio, e mais outras informações aí, de conteúdo de eventos, né? De repente ele está viajando, ele gosta de eventos, ele está em determinado lugar. Ele entrou na MBR-TV, vai ter um evento naquela cidade, ele vai lá curtir o evento, ele já está lá, entendeu? Isso é uma coisa que eu vejo que vocês divulgam muito mesmo, que são eventos, né? Eventos nós somos fortes porque a TV, quando ela foi criada, ela tinha um propósito, né? Depois mudamos o propósito e agora mudamos de novo. Então, hoje, a TV é uma empresa, né? É uma empresa, nós temos um CNPJ há 5 anos, né? Que nós divulgamos tudo que diz respeito ao meio motociclismo e também nós fazemos, né, eventos. Nós também fazemos eventos, cobertura, essas coisas todas, né? Então, já fazemos evento na Bahia, o Praia do Motor Rock, em São Paulo, né? Motor Rock Leste, que é uns eventos grandes, né? Então, a gente tem esse know-how hoje, né, de fazer esses eventos e essas coberturas aí todas. Sim. Eu vejo que vocês, né, estão fazendo muitas coberturas de muitos eventos e por filmagens com drones, com entrevistas que você faz estando no evento, organizadores dos eventos. Vocês estão muito ativos nessa questão no Brasil, né? Bem, paga-se alguma taxa mensal para fazer parte do grupo AMBR ou não? Não, não paga nada, não se paga nada, tá? Nós temos uma loja virtual, né? Que nós vendemos aí pads, né? Camiseta, boné, todas essas partes aí. E a pessoa, se tiver interesse em adquirir algum produto nosso, é só entrar lá e pedir, tá? Manda um WhatsApp para nós, né? Ou entra na página do Facebook e pede, entendeu? Então, tem isso aí para ajudar o custo mesmo, mas a ideia, tudo é gratuitamente, tá? Pediram para mim já, né, várias vezes, transformar a MBR num motoclube, né? Com estatuto, com isso aqui, com outro. Mas eu já estou veinho, viu, É. Tutu? Eu já estou veinho. E já tá um Na monte de. realidade, Motoclube é o que mais tem também, não precisa não, mais. é dor de cabeça. Quando você envolve dinheiro, né, você tem que prestar conta. Ou você é sério no negócio, ou você, entendeu? Ou você faz outras coisas, né? Eu não vou entrar em detalhe. Mas o Beto Santos é muito sério nesse assunto. Eu gosto,
que eu faço. Eu faço por prazer, né? É prazer mesmo, eu faço por prazer. Quando você contou essa história aí, dessa pessoa aí que nós. Rapaz, eu dei tanto apoio para tanta gente que eu não lembro. Aí o cara fala, você não sei o quê, não sei o quê. Aí eu começo a me arrepiar todo, cara. Eu começo a me arrepiar todo. Falar, puta, meu, vale a pena, sabe? Vale a pena fazer o que eu faço. É de coração, entendeu? Não tem nada, não tem nada a ver com grana. A minha história no passado, já vendi carro, vendi casa, que eu tinha, tudo, para entrar, para ajudar, né? Nesse meio que eu gosto demais, tá? Hoje está mais tranquilo, hoje a coisa flui naturalmente e tal. A gente está um pouquinho mais devagar por causa da idade, né? Certo ou não? Mas estamos firme e forte aí em ajudar. E o que é mais importante é o nosso meio, né? Os nossos amigos. Hoje eu encontrei um monte de amigos que você conhece, né? Lá do MU. Tem um monte de gente aí legal pra caramba. Então isso aí é muito bom, sabe? Isso aí é prazeroso, né? Diz o ditado. Beto, você pode falar algum telefone de contato, por exemplo, como o Peixoto, né, quer entrar em contato aí com o grupo? Posso. Vou contar com o meu telefone, o meu zap, ele é aberto, tá, doutor? Não põe o zap no Facebook, não põe não sei o quê. Os caras vão clonar. Olha, graças a Deus até agora, eu sou muito ligeiro nesse assunto, entendeu? Não? Muito ligeiro, sou muito ligeiro nessa parte aí. Então, meu telefone é assim, é público mesmo, é para quem quiser. Você pode Tá falar lá, que a Marcita já escreve aí. tá? São Paulo, né? É 11, né? 11 9 8629 8629. 8629, né? 8696. Vamos lá. 11 9 8629 8696. Isso. Beto Isso mesmo. Sampa. É o querido Beto Sampa. Põe canal AMBR TV, que é melhor. O AMBR TV. Você põe AMBR TV. AMBR TV. Então não é Beto Sampa. Serve para AMBR também, né? É o grupo, né? Tá, beleza, Betão. Aí, tá vendo? Ô, Peixoto, então você já consegue falar diretamente com... Ele está falando que é por região. Ele está na região de Goiânia. A região de Goiânia. Não, aí o que acontece? Ele está na região de Goiânia, não está? Ele vai entrar lá no nosso grupo, ele vai no álbum de fotos, vai procurar representante GO, que é de Goiás. Isso. Certo? Aí lá, quando ele abrir o álbum de fotos, vai aparecer um monte de representantes da região lá. Perfeito. Entendeu? Essa foto, esse álbum de fotos que você fala, é a foto de cada representante. Por exemplo, quando você abre um álbum de fotos lá no Facebook, você coloca um monte de fotos suas no modo? Sim. E não tem lá a sequência, 10 fotos. Você colocou 10 fotos lá. O que é que eu faço? No resumo em cima, do lado, eu coloco lá o nome da pessoa, a cidade, o estado, o telefone, tudo isso aí. Que maravilha aí. Tá vendo? Então, gente, isso é no Brasil todo. No Brasil todo. Acho que até não fez essa pergunta, mas daria para você ver o contato aí agora de Goiânia, que o Peixoto está perguntando? Eu não consigo porque eu estou usando o celular. Então teria que... Tá. Depois a gente vê pro Peixoto. Mas aí eu vejo pro Peixoto e mando para ele. Tá, mas se eu quiser também, eu te mando. Por quê? Se você pegar o contato, né, lá no grupo e dar um print, vai aparecer tudo, né? Dado foto da pessoa, tudo, entendeu? Então, mas o Peixoto está em Goiânia, cidade de Goiânia. Tá. Falar nisso, muita gente lá. Goiânia tem muita gente. Goiânia tem muita gente. Tem muita gente aí. Eu tenho uns amigos lá em Goiânia também, até que viajaram comigo já nessas viagens que eu faço, lá de Goiânia. Tem amigão do Clóvis, tem muita gente lá, viu? Tem muita gente lá. Muita gente. Ô, Tutu,
Só para concretizar aqui, Sim. nós, né, quando abrimos a AMB, né, o grupo de apoio, nós, com 6 meses, nós tínhamos 8.000 pessoas já, né, 8.000 motociclistas, com 6 meses, tá? E eu participei de uma entrevista aqui num canal de YouTube que já existia na época, e esse link tá lá no arquivo do Facebook. Se você abrir, colocar arquivo, clicar em arquivo, conheça a nossa proposta, está lá o link dessa entrevista no YouTube que eu participei. E o que é interessante? Ah, o primeiro apoio foi para um pessoal foi para um grupo, né, que estava viajando, certo ou não? E eram 2 mulheres e um senhor de moto, cada um da sua moto. Isso foi o primeiro, primeira, primeiro apoio. E também aconteceu um fato interessante, né? Logo no início, eu recebi uma mensagem de uma pessoa chamada Noah, de Manaus, e ela se identificando como motociclista e tal, e teve uma chuva lá que ela perdeu tudo. Ela é uma mestiça, é índia, né? E ela perdeu a casa, perdeu tudo tal, e se a gente poderia ajudar. A gente, assim, a gente não faz, assim, filantropia, né, que igual o Motopur e tal, mas nós ajudamos, sim. Se for motociclista, e se for, nós fazemos aí, nós pegamos o representante lá de Manaus, e foi até a pessoa lá, viu que é verdade, nós abrimos uma campanha interna para Olha, que ajudar, sim. bacana, Né? Roberto, que bacana. É, Olha, e o que foi mais interessante, essa primeira, assim, porque até essa história está lá na entrevista, né, que eu fiz em 2013, 2014, já está com 6 meses, né, e a gente conseguimos arrecadar, né, compramos tudo, não demos dinheiro para ela, tá? Foi um representante comprou tijolos, subiu a casa e tal. E ela é motociclista até hoje, e ela agradece muito, né? Isso é um fato, né? Outros fatos, aconteceu com o Hermes, lá da Bahia, Vitória da Conquista. Ele foi viajar, começou a pandemia, né? Ele foi viajar aí para fazer a América do Sul. E começou a pandemia, e ele estava lá em Lima, né? E como é que vai voltar? Começou a pandemia e tal, e os caras estavam voltando o pessoal de avião, o pessoal que já estava, aquela confusão toda que você sabe que aconteceu a na pandemia. coisa foi feia mesmo. Aí conseguimos arrumar alguém lá para ficar com as motos, eram 3 motos que estavam, num representante nosso lá, ficou com as motos, e eles voltaram de avião, tá? Olha, Aí nós demos esse apoio todo aí, de logística, tudo tal, né? E essa mesma história teve continuidade. Quando eles retornaram para pegar as motos para voltar depois da pandemia, eles ficaram presos. Você testemunha que lá no Peru tem muita greve tem trancas, né? manifestações. Manifestações e tal, e eles ficaram presos. Aí entraram em contato comigo, né? Olha, eles ficaram presos, tinha uma moto que era, né, a Harley Davidson, e estourou o motor, cara. Ô, louco. E nós conseguimos um representante lá do país, né, da AMBR, e ele, por incrível que pareça, ele faz parte da política do país. É político. Eu não sabia. Amizade. Olha aí. Então, esse cara conseguiu liberar, conseguiu um guincho para buscar a moto até a fronteira, e depois o cara se virou, depois conseguimos outro guincho para levar para a casa dele, lá, que eles eram da Bahia, né, Vitória da Conquista, e deu tudo certo. Tá? Então, isso é muito gratificante. Por quê? Porque depois do relato, né, o Hermes fez um relato. Porra, não sabia como agradecer, né?
O Hermes tem outra história, cara, interessante também. Em uma viagem que ele estava solo, viajando para outros países, ele viaja muito para outros países. Ele parou para almoçar, com aquela pochete da DGS, que fica em cima do tanque, com documentação, tal, um monte de coisa. Ele esqueceu a pochete e foi embora. Ele esqueceu a pochete no restaurante, em cima da mesa, e foi embora. Terminou de almoçar, foi embora. Com 500 quilômetros que ele parou para abastecer, cadê documento, cadê passaporte, cadê dinheiro, Olha cadê aí. tudo? Tutu, tinha $2.000, Tutu. Pensa, olha aí. Ele entrou em contato comigo. Beto, pô, Pensa no desespero dele, hein? desespero, porque ele não tinha passaporte, ele não tinha dinheiro, não tinha cartão, não tinha nada, estava na pochete. Aí eu falei, o que aconteceu? Tal. Entramos em contato com o restaurante lá, com o representante. Olha que coincidência. Tinha um outro viajante passando lá, parou no restaurante, pegou a pochete dele e foi de encontro. Ele ficou esperando, né, tinha que fazer, e entregou a pochete. Sabe quanto levaram dele de dinheiro? Nada. Tinha Nada. $2.000 em grana. Olha, impressionante, Beto, impressionante. Então, cara, a gente deu muito apoio, é muito, assim, um apoio até, cara, uma pessoa, né, o ciclista faleceu, e nós fizemos o translaudo. Olha, né? só. Lá de Portugal. Nossa, de isso Portugal. é complicadíssimo, isso é muito complicado. Muito complicado. Né? Translaudo, a gente já ajudou até um brasileiro aqui, que ele estava viajando, fez uma ultrapassagem errada, faleceu em 3 horas, Tutu. Conseguimos arrecadar R$13.000 em grana para pagar o translado do cara, para ele voltar para casa lá, para ser enterrado dignamente. Todos, em 3 horas, Tutu. Olha, Você sabe isso, Tutu? Você está imaginando? é difícil acontecer isso mesmo, mas Não. olha, Assim, é só uma baita organização. A união do motociclista. A união, cara, em 3 horas conseguiu uma verba dessa, R$13.000. Não é brincadeira, não. É algo assim que a gente é difícil até de acreditar, né, Beto? Que exista. Mas nesse ponto o brasileiro não tem igual, viu? Para ajudar e quando precisa mesmo une as forças, sabe? Então, olha, realmente eu tenho inúmeros relatos de ajudas, de apoio de muitos motociclistas em várias situações. Se eu tenho, imagina a AMBR. Imagina com esses 12 anos. Imagina com 12 anos funcionando. Eu acho que sei lá quantos milhares de apoio de todos os tipos vocês já deram, né, Beto? Claro, de todos os tipos, tá? Um rapaz lá viajando aí, ele é de Santa Catarina, né? Ele estava viajando, né, e o que aconteceu? Ele passou uma curva lá direto e quebrou a perna, tudo, com a moto, né? MC. Isso há muito tempo, tá? Estou falando de 2015. Tainan, o nome dele, né? Estava no Chile, cara. E a brincadeira, para fazer o translado, para ele faleceu. Para trazer ele de volta, com avião, tudo, que ele estava muito ruim, R$78.000. Nossa! Você sabe que foi feita uma campanha, a AME participou também, com a campanha da família, tudo, e foi arrecadada essa grana, cara, para pagar. Olha aí. E está lá, se você colocar lá a viagem, né, do Tainan, eles são de Santa Catarina, cara. Tem um japonês que passou aqui, que rodou mais, estava viajando o mundo inteiro. Ele estava com a Faturinha antiga, já tinha viajado mais de 500.000 quilômetros. Ele era mecânico da Yamaha, mas estava viajando com a Honda. Já foi. Foi Como é que faz japonês? Como é que faz? Como é que faz para falar saber disso? Tutu, é muita história, Tutu. Olha, se você entrar lá na lupinha e colocar apoios AMBR, lá vai aparecer um monte de história lá, cara. Um monte de história.
E a gente só tem que agradecer, eu tenho muito que agradecer essa galera aí, né? Que está aí sempre nos apoiando quando precisa, tal. Isso para mim é gratificante demais, cara. Não tem preço, não. Roberto, e como é que anda agora essas coberturas de eventos que vocês andam fazendo? Eles convidam a MBR, quem vai fazer evento, ou vocês se apresentam? Como é que funciona? E que tipo de apoio ou assistência vocês dão para quem está fazendo esses eventos de motociclismo no Brasil? Motoclubes, motogrupo, enfim. Doutor, primeiramente, né, um breve relato de como é que surgiu o É. canal, né? O canal Agora é o surgiu canal assim, AmiBR TV. como é, rapidinho. Como é que surgiu? Surgiu uma necessidade de a gente começar a mostrar os trabalhos dos representantes. Então, por exemplo, o Ricão, né, que era O o nosso Ricão, gente o, boa de tudo, nossa. o nosso regional, né? É. É, ele tem lá, mora lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu falei, pô, meu, vamos fazer uma entrevista, vamos montar um canal, isso há 5 anos, 6 anos atrás, e que mostra o Ricão falando o que tem de bom em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Aí nós fizemos também com o Egídio, do Paraná, a mesma coisa. Pegamos representantes de vários estados, pegamos aí, não só estadual, como municipal também, para ele falar da região dele, para justamente incentivar o motociclista a ir lá ver o que Conhecer, tem de bom lá. né? A gente precisa conhecer mais o Brasil, né, Beto? Entendeu? Então o canal surgiu dessa maneira, tá? Aí ficamos aí vários anos, aí depois você testemunha, montamos aí, fomos participar aí da minha Bia Brasil FM, uma rádio aqui de São Paulo com extensão em lives Facebook, né? Aí participamos, depois fomos para The Wall FM, foi quando eu conheci você, né? Que você já falou aí na sua tradução aí da viagem que você fez para Manaus, né, para o Amazonas, e, e aí eu te convidei para fazer a entrevista. Toda a entrevista está lá, tá no grupo da AMI também. Se você procurar a entrevista do Tutu Rossi lá, de vez em quando o Facebook ele avisa, né? Ele mostra que aí eu passo para o pessoal, mas eu tenho todos os links de todas as entrevistas que nós fizemos no canal. Aí, quando nós, só voltando para não ficar, quando nós saímos da The Wall, eu te convidei, né, também para ir para o canal, a gente começamos o canal, lá na Penha, né, no estúdio, e foi um sucesso, né, você tinha um programa, Foi um né, baita, você teve foi um baita um programa sucesso. lá, o Ranking dele e tal, foi bem legal, entrevista, eu fazia entrevista com o Motoclube, você fazia o que você faz aí hoje, até hoje, né, sempre orientando, né? E um dia ainda vou viajar com você, viu, cara? Opa, ó, você é meu irmão, Perdão, pô, você é meu se irmão. Deus quiser, eu quero você aí, né? Eu vou entrar nesse meio dessas motos aí, porque você, essa sua agência, né? Você é um cara capacitado e um cara, sim, eu tenho certeza que coloca o motociclista no colo. Eu tenho certeza disso. Não tenha Você dúvida, a faz. gente dá, nossa senhora, também nas minhas viagens, mas não é o caso aqui, que a gente quer saber realmente da AMI-BR e AMI-BR TV, mas a gente dá muito apoio e todas as viagens, como envolve muitas coisas e são viagens longas, e outra, a gente não só socorre, obviamente, aqueles que estão conosco no nosso grupo, mas todos aqueles que a gente vê que precisa de ajuda no decorrer da viagem. O Félix é do Nordeste, ele estava com a gente, ele não estava conosco, mas a gente fez um desvio para ir para o Atacama, porque uma ponte caiu, etc. E no meio do areião, no meio do desvio, né? Por isso que estava difícil. Queimou a partida, não dava mais partida na moto dele. Mas eu estava com o meu grupo. Eu poderia ter passado e ir embora. Mas não, parei. A gente só saímos de lá a hora que a gente resolveu o problema da moto dele. Que teve que trocar Legal. todo
um fusível, mas estava complicado, porque estava embaixo do banco, teve que quase desmontar toda essa parte de cima da moto, mas a gente não redou pé. A gente ficou ali e assim, a nossa viagem ia ser longa ainda naquele dia, a gente não sabia o que viria pela frente, porque era um desvio de 50 quilômetros, então, e não deixamos ele na mão de jeito nenhum, sabe? E tanto é que um dos meus sonhos, que muita gente sabe, é ir para o Paquistão, né? Eu quero me aventurar para aquela região de doido lá. E o Félix falou assim, Tutu, eu vou contigo, cara. Eu me chama aí, é só você se programar que eu vou, eu quero conhecer lá também, e eu vou contigo. Então, você vê que essa irmandade, ela é nata nossa, do motociclismo. Eu não iria deixar ele naquele sol escaldante, no meio do nada, com a moto quebrada. Entende? Então, e isso é um exemplo de muitos outros que eu apoiei e ajudei no decorrer das minhas viagens. Entende? E seja quem for, se é de moto, se é o irmão que está lá, se é motociclista, o grupo todo para e vamos dar atenção naquela pessoa que está precisando. Isso faz parte do nosso meio, faz parte da nossa ideologia, faz parte da nossa filosofia como motociclista. Ajudar quem está precisando na estrada. Somos moto-viajeiros, entendeu? Somos motociclistas Não é viajeiros. só moto, não. Né? Bicicleta também. Eu já ajudei carro, já ajudei bicicleta, que a Márcia está lembrando aqui. Então, assim, eu tenho uma infinidade também assim, de exemplos de ajuda, sabe? E eu recebi ajuda também. Não, é dando que se recebe, é isso que você falou. Um vai ajudando o outro, vai ajudando o outro. Não envolve dinheiro, não. Né? Não tem esse negócio de grana, não. Aqui é ajudar numa boa mesmo, sabe? De bom coração. É isso que nós fazemos. Né? Viu, Tutu? Voltando para responder a tua pergunta aí a respeito do canal, que você perguntou, né? Sim. Que eu não respondi. É assim, nós recebemos, tá? Nós recebemos aí, como o canal é uma empresa hoje, né? Há 5 anos aí, tem CNPJ e tudo, e a gente faz propagandas, né? Os motoclubes, que hoje nós trabalhamos muito com os motoclubes, né? Para ter essa divulgação, né? Nós temos aí vários pacotes, também igual você na parte do turismo, que nós, dependendo, tem um pacote pequeno, um médio, grande. Grande, quando eu falo, todo aquele, nós trabalhamos em equipe, né? Nós trabalhamos com uma equipe grande, com drone, fazendo entrevista, todo, três fotógrafos, trabalho, entendeu? E tudo que estrutura, e nós fazemos toda a parte de divulgação mesmo, fly, chamadas de banda, essas coisas todas. Então, hoje, nós somos super conhecidos, né? E ele sabe que existe lá o grupo. O que é o grupo? AMBR, Grupo de Apoio, e AMBR, certo ou não? Então, graças a Deus, nós estamos conseguindo, né? Com os 3 programas que nós temos aí semanal, nas segundas-feiras, que eu bato um papo junto com o Rinaldo Francini, né? Contando aí como é que foi aí o final de semana e passando algumas dicas, né? No modo geral, passando novidades de moto chegando no Brasil, essas coisas todas, né? E dando risada também, né? E muitas dicas aí de oficina, essas coisas todas. Isso é um caso. Outro caso, na quarta-feira, como eu faço, vou nos eventos sábado e domingo, né? Ou quinta, sábado e domingo, eu pego algum material, já que eu estou lá, eu faço vídeos, faço fotos e apresento lá para o pessoal aquele motoclube, que isso assim, gratuitamente. Né? Aí, o que eles fazem? Quando eles vão fazer a festa deles, mesmo a festa de ano, anual tal, eles me convidam, Beto, quanto você cobra aí, né? Quanto que a AMBR TV cobra para fazer o evento? Aí eu faço a pergunta, como é que você quer? Você quer esse pacote, esse ou esse? E sempre, né, tem um pacote bacana, porque a gente, como eu falo para você, Tutu, rico, não tem pretensão de ficar nesse meio. Eu tenho pretensão do seguinte, deixar um legado, pessoal, que o Beto Sampa realmente
faz o que ele gosta. Então, os preços são preços bacanas, tá? E é feito com o maior carinho, tenho certeza disso, né? Eu brigo mesmo, eu corro atrás, e a gente, quando você vem querer divulgar o teu negócio conosco, né, na nossa TV, nós temos de tudo que é lugar. E, ó, só esse grupo de 27 mil motociclistas que viajam, que gosta de viajar, que gosta de ir a eventos, que gosta, né, de conhecer culinárias né, novos lugares, são consumidores. Então, pô, como você tem, né, na abertura lá, Tutu Roça para o turismo, então, a gente coloca lá na prefeitura, né? Ele sabe que se ele precisar de um guia, né, e vai te procurar, entendeu? Não? Então, temos Isso. a HLX, tem agora a Saxon, né, e outros aí. Então, são os nossos, a gente chama de parceiros, né, que está divulgando a marca dele, a marca sua marca, a marca do outro, a marca do outro. E numa rede que nós estamos em todas as redes sociais. Isso é legal, né? Muito legal, muito mesmo, muito mesmo. É, eu já venho, né, junto com vocês aí um bom tempo, né, Beto? Então, eu sou um admirador assim, de carteirinha, né, da AMBR e AMBR TV, que na verdade eu faço parte das duas coisas, né? E da AMBR TV a gente trabalhou muito juntos, você me deu muito apoio, você é uma pessoa que me alavancou, né, nesse caminho da, das divulgações, de contribuir, de fazer programas, de fazer live, de interagir mais intensamente com o meio do motociclismo. Você é uma pessoa que eu tenho uma maior estima, Beto, porque eu fico até pensando, né, se não tivesse aquele convite em 2018, Tutu, vem cá, na The Wall FM, falar sobre a sua viagem. Olha, foi ali que tudo começou. Esse meu e da Marcita, né? Que a Marcita sempre estava comigo, sempre está comigo em todos esse trabalho que a gente vem realizando desde o início. Então, eu devo muito a você nesse sentido de me apoiar, me dar a oportunidade de começar a divulgar o mototurismo, né? Porque antes era assim, muita entrevista com motoclubes, motogrupos, eventos, e estava faltando uma porta que era sobre mototurismo, que é o meu forte, né? Porque eu sempre viajei muito de moto e viajo, né? Então, é um meio que eu me identifico muito e, modestamente falando, que eu acho que eu conheço muito também, né? Então, a gente tem muita coisa para contribuir, para falar, para ajudar. E essa questão da ajuda para o próximo, isso está dentro de nós, motociclistas, está dentro. Então, assim, eu me sinto quase numa obrigação de passar um pouquinho daquilo que a gente sabe? De tudo que é possível. Tanto assim como resolver as dificuldades, como se preparar e planejar uma viagem, seja ela de curta ou longa ou muito longa. A gente tem experiência nisso. Então, eu me sinto quase na obrigação de passar um pouco esse conhecimento para o universo do mototurismo. Então, se tem mais pessoas contribuindo, ajudando, tudo vai melhorando com o tempo. O que tem de pessoas que semanalmente entram em contato comigo e pedindo inúmeras informações de inúmeras coisas, é muito grande. E eu tenho o maior prazer do mundo em ajudar. Então, e isso quem me ajudou muito no início de tudo isso, né, antes de ter essa abrangência, essa extensão que nós temos hoje, essa projeção nossa, eu realmente assim, eu devo muito a você, Beto Sampa, porque do fundo do meu coração, viu? Eu tenho um agradecimento, uma admiração pelo seu trabalho, pela sua pessoa. Você não me conhecia e falou assim, Tutu, eu sei que você está indo lá para a Amazônia, o bicho lá pega, é onde o filho chora e a mãe não vê, e você não vai estar sozinho, que eu vou estar te acompanhando.
sabe, sem palavras. Eu até falei para a Márcia, o Beto é um irmão que eu vou até mais tranquilo agora. Então, você é um exemplo, Beto. Você é um exemplo para todos aqui motociclistas que estão nesse país e qualquer outros países, como é uma pessoa que se dedica à vida, que eu te conheço bem. A sua vida é se dedicar a esse universo de duas rodas que você faz como ninguém, com esse carinho, essa bondade, essa tua dinâmica que você tem, essa construção desse complexo que é a AMBR, de 27 mil motociclistas espalhados por mais de 90 países, não é brincadeira, né? A gente fala em números, mas vai organizar tudo isso, vai cuidar de tudo isso, vai responder as perguntas de todo mundo, vai administrar, né, esse universo todo que você criou com a AMBR. Então, eu tiro meu chapéu para você, Betão, eu aplaudo você mesmo, que você é uma pessoa que a gente tem um carinho, uma admiração e um respeito muito grande por você, por tudo que você criou e por tudo que você já fez para, será, milhares e milhares de motociclistas, né, que estão rodando o mundo, que estão rodando o Brasil. Ainda bem que nós temos uma AMBR aqui para nos apoiar, nos ajudar, nos orientar. E eu vejo o trabalho que vocês fazem e eu estava em falta contigo. Eu preciso chamar o Beto aqui para falar um pouco da AMBR, AMBR TV, porque a gente tem que escutar. Tem gente que, claro que óbvio, tem muita gente que não me conhece também, assim como não conhece a AMBR. E vamos divulgar que só tem coisa boa. Então, por que não divulgarmos? Isso aí. Viu, Tutu? O que me dá mais gás, né, para seguir em frente, é justamente isso que você falou aí, entendeu? Tenho certeza que eu estou muito emocionado, porque eu vindo de você, né? E eu lembro de um fato nosso, né, quando a gente saímos aqui de São Paulo, fomos para Indaiatuba para um passeio de cego. Assim, Você lembra disso? Sim, opa! Oh. Foi. E você Essa lembra? história, Beto, conta aí rapidinho. Gente, E você só lembra? vou fazer uma introdução aqui em Indaiatuba. É, Teve um evento é. de que nós iríamos levar cegos, Hum, pessoas cegas no passeio de moto. E tinha muitos cegos que nunca subiram numa moto. isso. E eles queriam ter a sensação como era andar de moto. Então, o Beto foi um dos que também organizou esse evento, que me chamou para ir em Indaiatuba, e eu fui com a Márcia, e o Beto levou uma cega na garupa, e quem era garupa normal, como a Marcita, por exemplo, pediram para que todas as garupas que não eram cegas, mas que estavam participando desse evento, que vedassem os olhos, para que tivesse uma sensação de não enxergar nada também. E foi um evento que mexeu muito comigo também, viu, Beto? Que a gente começa a pensar melhor e como em tudo aquilo que nós podemos ajudar, contribuir. E a gente tem muito a contribuir, sabe? E até hoje, volta e meia, eu volto a repensar nesse evento que nós fizemos com os cegos e nos colocamos no lugar deles e a sensação que é andar de moto, né, na garupa e os relatos que eles tiveram né, depois desse passeio que nós fizemos com eles foi algo assim, algo inimaginável, né? Como eles conseguiram falar a sensação que eles tiveram quando nós fizemos esse passeio com eles de moto, né? Então eu lembro muito bem, né? E aí, Betão? Viu, Tutu? É justamente isso. Eu estava tão gostoso lá, né? E não sei se você lembra, né? Que estava eu, você, a Macita, mas a moça que eu ia levar, né? Que era Sim, cega, né? Ela tem uma história
muito triste, né? Ela foi até, passou no SBT, não sei, né? Como aconteceu, que ela ficou É, cega, né? Que ela era uma pessoa, não, foi uma pessoa, foi tipo de um estupro quase que ela levou, né? Mas eu queria falar o seguinte, estava muito gostoso. Me lembra que eu falei assim, né? Eu estava brincando, falei assim, puta merda, é foda ser cego, né? Eu não consegui enxergar, né? Porque eu estava assim, procurando óculos, tá? Aí ela começou a rir, né? Eu falei, você lembra disso? Não? sim. Pô, Foi, foi. aí desculpa. Ela, não, Beto, você se metido demais. Rapaz, E você foi levou muito ela, bom. e Né? foi você que levou ela da sua moto. Foi o que Com eu tive que Com a fazer, né? CB De 450. passear, levar ela para passear, né? E É. hoje, até hoje, ela é minha amiga, nós no Facebook, nós nos falamos aí até hoje, né? E você lembra, na volta, no que aconteceu ou não? Não, não, Eu vou lembrar, me clareia. sabe um fato que aconteceu. Você estava puxando, né? Você estava na frente, eu estava atrás. Você vê como é que é a vida, né? Quando a gente entrou na Roda do Anel, eu passei você e fui na frente. E aí parei, aí você parou do meu lado e falou, por que você parou? Eu falei, porque eu peguei uma como é que é? O cerol, né? Como é que é? É cerol, a Ah, linha, o cerol vai Malicirol, sobrar é. para você. Você lembra disso ou não? Ah, é verdade. A Marcita está É, lembrando aqui. Eu estou ficando. ele pegou uma Você não moto. tinha porta-pipa. Você não tinha, eu tinha. É, Eu passei você e eu que peguei a linha. Botei a olha linha. aí. Então você é meu Você não anjo da lembra, guarda, você Betão. não lembra disso, não? Olha aí. Não, E, não lembro, hein? A Márcia você vê está como é lembrando que é aqui. a vida, né? A nossa vida é assim, né? Que você falou, né? Faz o bem que você vai ter o bem. É isso mesmo. E vou repetir 1000 vezes, né? O Beto é isso. Eu sou simples, eu não tenho frescura com ninguém, entendeu? Não. Eu trato as pessoas por iguais, né? Você já me relacionei assim, né? Com cores multinacionais, e o tratamento ele foi sempre, né, o mesmo, né, para todos, né? Então, a minha satisfação é ouvir de você, de outros, e como eu chego nos eventos, o cara chega para mim e fala assim, Beto, você não me conhece, mas você me ajudou em tal lugar. Eu falei, sim. Não, Eu falei, não estou lembrado, não. Eu falei, não, mas eu lembro. Eu queria encontrar você, para encontrar você. Você ajuda Cara, muita gente, a isso MBR não ajuda muita tem gente. preço. Isso não tem preço, cara. Não tem preço. Então, sabe, a vida é essa, né? A gente fazer o bem às pessoas dentro das nossas condições, tá? É, Então, Arthur, fico muito feliz, cara, muito feliz também, aí de ter Beto. conhecido você, a Macita, uma pessoa do bem, uma pessoa que transmite aí, né, nunca tá por baixo, né? Eu sei das suas dificuldades também, como você sabe das minhas, nós somos, assim, irmãos né? E a vida que nos resta é isso, é ajudar as pessoas, tá, Tutu? É isso mesmo, Beto. Ô, Beto, bem, eu acho que o pessoal que está aqui e que depois irão assistir também a nossa conversa curta, com certeza vão conhecer bem melhor a MBR TV. Você já deixou o contato. Beto, então, suas palavras de despedida da conversa curta com Tutu Rossi e Marcita. E, de antemão, eu já não tenho nem como te agradecer por tudo que você já fez por nós, né? Então, Beto, a palavra é sua. Olha, só tenho que agradecer, Tutu, esse convite, né? E você é tão especial, que eu não fiz o meu programa hoje. É, Passei caminhando, falei com, falei com o Ricardo, que faz comigo o programa. Olha, o Rinaldo, eu não posso negar o convite do Tutu. Não posso negar. Eu paro tudo, tudo é prioridade. E eu estou te falando de coração, você sabe disso, né? Mas o pessoal não sabe. Então, eu estou falando para o pessoal, não estou falando para você, não. Eu parei tudo e falei, Tutu, vamos que vamos.
Vamos que vamos. E o nosso trabalho, meio o seu, nesse meio motociclismo, é semelhante. Cada um aí ajudando da maneira dos conhecimentos que nós temos, né? Nós ajudamos as pessoas. Aí Isso. você, a, a, a Macita não tem nem o que falar, entendeu? Então, eu só tenho mais que agradecer. Tá? Eu queria agradecer o Rinaldo, Obrigada. né? Plantini, ele está nos assistindo, por ele entender, né, a nossa amizade e permitir, né, que a gente fizesse esse bate-papo aí, né? Falasse um pouco aí, nós mesmos, não só do grupo, mas como nós, ele por ser motociclista, né? E amanhã eu faço programa às 20 horas aí com o Reinaldo aí, Beto Sampa Momento MBR. Opa, Obrigado. Betão, Rinaldo, eu só Obrigado tenho que mesmo, coração. agradecer. Obrigado, Matuta. Obrigado por vocês, obrigado ao MBR, obrigado ao MBR TV e obrigado do meu coração e coração da Marcita ao querido Beto Sampa. Valeu. Valeu, Betão, querido. E nos vemos, porque é na estrada que nos encontramos. Verdade. Um Alô? abraço, Beto. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Beto. Tchau, querida. Tchau, querida Tchau, Marcita. beijo. Ô, você também, querido. Ei, querido Beto, olha aqui, que entrevista legal, não foi não? Puxa vida, né? Vamos ver se o pessoal aqui fez pergunta. Marcita fez? As pessoas estavam comentando. Estavam comentando aqui? Eu perdi aqui também, mano. As perguntas que foram feitas. Se tiver pergunta para responder aí, Betão, responde. Isso aqui no Brasil. Aí estão aplaudindo, aí, ó, tá vendo? A Adriana está aplaudindo. E ela falou: olha, isso aqui no Brasil, né? Olha aí. Eu não imaginava que tínhamos. Olha Isso que no legal, Brasil, né? Isso no Brasil. Isso no Brasil, né? Cada pessoa que ajudamos nas estradas, Deus nos recompensa com nossas viagens. Verdade. Aí o Peixoto falando, o André, Tutu, Rossi ajuda mesmo, faz isso por mim fez isto por mim e devo a viagem ao Atacama a ele. Ô, André, querido, nós estamos aqui para ajudar, né, Betão? É isso daí. Vamos ler mais um pouquinho aqui o programa. Está sensacional. Parabéns, querido Peixoto aí. Olha aí. O show de bola. Todo mundo está assistindo, viu, Tutu? Desculpa aí, tá? Interromper. Todo mundo está nos assistindo. Muito obrigado mesmo, de coração, viu? Então, show de bola. Já adicionei o Beto aqui. Você está adicionado aí, Betão. Obrigado. Obrigado, viu? Que movimento lindo, uma irmandade ímpar, a Adriana está falando. A Adriana é de Maringá, é motociclista e tem Harley Davidson, e tem GS, e tem não sei mais o que, viaja. E ela quer viajar conosco para Ushuaia em 2026. E foi agora, Iris, conosco, uma motociclista também. Viajamos aí mais de 30 dias, 14 mil quilômetros. Olha as meninas aí dando show, hein, Betão? A mulherada realmente tá andando, hein? Tá andando. Tá andando e coloca muita gente no chapéu e no chinelo, viu? Tá colocando. Infelizmente tá colocando. Porque os caras estão tudo só boteco, entendeu? Não? Sai de casa, pega a moto e vai pro bar e encher o caneco. E a mulherada tá ficando. E o Peixoto está falando que ele entendeu, ok, está na região, estou na região do centro da Beleza de Goiás. Então aplaudindo, grande Beto Sampa, o Juninho da GS. Ô, Juninho, obrigado, meu queridão, saudade de você. Aí, ó, o Motolab, like garantido, o pastor Rubens, o pastor Rubens, querido, porque a MBR não tem Instagram. Tem, né? A MBR não tem Instagram? Essa foi uma pergunta. Quem tem é a MBR TV, né? E o pastor, eu já entrevistei ele, viu? Né? Ele acabou de chegar de uma viagem grande pelo norte, né? Eu entrevistei ele. Ele e a Braba, a Pop, a 110 dele, a Pop. Entrevista lá, você procurar lá no YouTube, no Facebook, tem uma entrevista que eu fiz com ele. Olha aí, pastor Rubens. Aí tá falando, um abraço direto da Paraíba. Ele está falando, depois de 63 dias na estrada,
com a Braba e mais de 17.750 quilômetros. Eita, esse é o Moto Viajeiro, hein? Ó, o Tutu sempre dando aula, ele está falando, mas é todos nós, né? E quem não tem... Ah, essa pergunta você já respondeu, Betão. Deixa eu ver aqui mais para frente, aqui só um minutinho. O Luiz Vamos ver Luiz mais. Fernando, Juninho Luiz Fernando conheceu o tem Beto barulho. lá no bar da General Osório. Quem? O Juninho da GS. O Juninho falou que encontrou você no boteco da... Conheceu Lá, você lá. não, lá na General Osório. É o Lá ponto, no é escritório. o Lá no, ponto nosso lá, né? lá no É o escritório. ponto nosso lá na General, né? Ô, saudade, Beto, que você não imagina. Que É, saudade daquele escritório lá, viu? Ei, escritório lá é o ponto lá, no bar lá. ai, ai. Muito bom, Marcita, Tutu, Betão, quero fazer parte disso, a Adriana está falando, olha lá. Beto, você é uma pessoa inspiradora, Ele tá legado, falando. e você já tem seu legado, viu, Beto? Você já criou esse legado, isso já é uma realidade, viu, meu amigo? O Outro, Beto Sampa, nós tivemos hoje, né, um grande motociclista aqui de Guarulhos, o Marcão, tá? o Estive Ah, Opa, abraço pro Marcão. não, nós perdemos ele, né? E? Faleceu. Desculpa, você falou do Marcão que faleceu. É, Ah, não, tá, que eu tenho outro. Tá, tudo bem. Mas isso foi um. Pensa numa tristeza, cara, né? Foi rapaz, antes de ontem, né? ele era Antes de ontem. super, super conhecido. E você sabia que ele E ele era é, novo ainda, não era é, tão. É que aquela barbona dele parecia é, mais, né? Mas não era novão ele. e você sabia que ele que deu toda a ideia assim do brasão da MBR? Não sabia que foi Marcão. Lá no Umbu, né? Lá no Churrasquinho Umbu, aqui em Sei. São Paulo, quando a gente se reunia lá, e eu saí lá do Badu Riders, né? Eu conversando com o Marcão, que ele sempre foi para lá, participava com a gente. Falei, Marcão, os caras estão me enchendo o saco, eu vou abrir um. Já pedi autorização para o Gal, né? O Gal autorizou lá do Brasil Rádio, que eu podia abrir tal. Eu vou abrir, só que eu quero fazer um brasão, mais ou menos assim, assim. Ele falou, não, por que você não faz assim? Então ele falou assim, ó, coloca um mapa mundo, coloca uma estrada, coloca o mapa do Brasil dando destaque. E aí eu falei, puta merda, é verdade, é isso que eu quero. Aí eu passei para o design, né, o que a gente queria. E o cara fez. Então, esse brasão aí, que você está no boné aí, né? O Marcão que faleceu ontem, que foi o sepultamento hoje, o grande motociclista aí, que viajava Sim. demais, meio polêmico, como sempre, mas é verdadeiro, né? O cara era verdadeiro. Isso, todo mundo sabe disso. Então, ele foi responsável por dar essa ideia no fundo, o mapa mundo, colocar uma estrada com a moto, colocar o mapa do Brasil dando destaque aí, o mapa da América do Sul, né, dando destaque para o Brasil, né, e ver ele que deu essa ideia, assim, cara. Eu falei para ele Não que é fácil. Não é fácil fazer um brasão, não, um logo. não, Depois que está pronto é uma coisa, mas vai fazer. Tem tem uma que história, ter. porque a história desse brasão, Tutu, é dizer que é o seguinte, que o motociclista, ele não tem fronteira, ele viaja o mundo inteiro, por isso que o mapa muda no fundo, né? É, Então, o motociclista, ele não tem esse negócio ele vai para onde ele quer, é entendeu? claro, não tem fronteira mesmo. Não Tem tem. fronteira. Então, a história do brasão da AME é essa, da AMBR, entendeu? Isso. Então, mas como nós falamos, né? A MBR já tem a Adriana falou bem, já tem um legado, né? Você já criou um legado, Beto. É só continuar fazendo esse trabalho maravilhoso, sabe? E outra, nós estamos envelhecendo. E queira ou não, os amigos estão falecendo, as pessoas mais próximas, porque a vida é assim, o tempo é assim. Então, a gente não tem tempo a perder nessa vida, que façamos cada dia melhor, né, as nossas atividades, a nossa bondade, que ela cresça,
e que a gente sempre se torne uma pessoa melhor a cada dia, porque a vida é uma passagem, meu amigo, é uma passagem. E todos nós estamos aqui numa passagem. E que deixemos bons exemplos, coisas boas, né? E lembranças boas. É assim, né? Enquanto em vida, vamos tentar ser o melhor possível. Isso. Tá bem? Bem, é isso então. Gente, valeu a nossa conversa curta com o querido Beto Sampa, que foi agora aqui, ele teve esse relato todo da AMBR, AMBR TV, muito inspirador, porque muita gente que está aqui, ó, fala assim, gente, o que é isso, né? Como tem um movimento tão lindo aqui no Brasil. E tem, gente, e tem mesmo, né? A AMBR TV é um exemplo para todos, né? Do que é ajudar o próximo. Legal? Gente, muito obrigado. Obrigado, Betão, mais uma vez. Obrigado a todos vocês que estavam aqui participando dessa nossa conversa curta. E boa semana. Deus abençoe. E sempre vamos andar com muita segurança. E fazer bem ao próximo. Isso também nos faz muito bem. Tchau, Betão. Tchau a todos, queridos. Tchau, Betão. Valeu. Valeu. Aqui. Show de bola. Valeu.